Olá, meus amados, novamente estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do nosso Pai. Muito obrigado pela tua participação, que o Pai do Céu te abençoe. Nesse momento eu recebo o abraço maravilhoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema de hoje é a brevidade da vida. Amados, é muito interessante esse tema, nós meditarmos sobre a nossa vida, sobre a vida humana. Salmos capítulo 90, vamos ler primeiro o Salmo 90, verso 10 e 12, depois nós vamos comentar com vocês. Salmos, livro de Salmos 90, verso 10 e verso 12, nos diz assim: os dias dos nossos anos são 70 anos, se por causa do vigor chega a 80 anos, mas toda a sua força é vã e tristeza, porque logo passa, voamos para longe. Então, verso 12, então ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Aqui o servo de Deus, o Moisés, escreveu o Salmo 90. Ele está dizendo aqui que, infelizmente, meus amados, por causa do pecado, o homem passou a viver aí 70, 80, 90 anos, alguns chegam a 100, 120 aí o máximo, e passou dos 70, muitas vezes é só canseiro, infarto, tristeza. É assim que acontece. Antes do pecado, o ser humano não tinha canseira, não tinha fadiga, não tinha tristeza, a vida era perfeita e feliz. Mas a desobediência voluntária de nossos pais acarretou sofrimentos, miséria, tristezas e morte. Nos primeiros séculos ainda o homem chegava a 500, 600, 700 anos, 900 anos, mas o pecado foi se multiplicando, o pecado foi aumentando, e os sofrimentos foram aumentando. Por amor da humanidade, Deus então disse: olha, os dias do homem serão o máximo 120 anos. E assim aconteceu. Depois dos primeiros séculos, depois de Adão, depois da queda do homem, depois do pecado, depois do dilúvio praticamente, os homens passou a viver aí, foi diminuindo, de 500, foi para 400, 300, aí chegou nos 120 anos. E hoje é difícil as pessoas chegarem a 120 anos. A vida nossa, como diz o servo do Senhor, nós voamos, tudo passa tão rápido. E ele diz: Senhor, ajuda a contar nossos dias, ajuda a nós numerar nossos dias, para que alcançamos um coração sábio. Queridos, muitas pessoas, ou até milhões de pessoas, acham que vão viver eternamente nesse mundo. Vive de forma tão orgulhosa, se exalta, pisam nos menos favorecidos, sente-se como fosse deuses neste mundo, e sente-se grandes, se vangloriam. Isso tudo é uma ilusão, é uma vaidade tola, porque a qualquer momento as pessoas fecham os olhos e tudo o que fizeram, para quem vai ficar? Amados, é importante reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que somos mortais, é importante reconhecer que nós dependemos de Deus. Um dia teremos vida eterna, uma vida que nunca vai terminar, mas isso será na regeneração, na vinda de Jesus, no último dia que nós tanto aguardamos. Mas neste mundo os dias passam tão rápido, nós voamos. Quantos e quantos que não reconhecem a sua fragilidade? Amados, olhando para trás, parece tão pouco tempo. Meu pai tinha 40 anos, meu pai tinha 60 anos, mas foi esses dias. Hoje ele já tem 81 anos, vai completar. E já eu vou estar na idade dele. É assim, o tempo passa. Queridos, há 100 anos atrás, ou um pouco mais, toda a humanidade que existe hoje não existia. Vamos fazer uma suposição. Nós cremos que Jesus vai voltar muito antes, nós aguardamos. Uma suposição. Se Jesus não vier daqui 120 anos, um exemplo, só um exemplo. Todos os seres humanos que existem hoje, todos os animais que existem hoje, não vai existir. Serão outros. Então pensa como o ser humano é frágil. A geração de hoje, daqui 100 anos, já não existe mais, já é outra geração.
e 100 anos passam voando. Devemos reconhecer que a nossa vida é breve, por isso aproveitamos toda a oportunidade de vida para servir a Deus, para servir uns aos outros. Quando a gente reconhece que nós somos mortais, que somos passageiros neste mundo, peregrinos e forasteiros, a gente tem mais sabedoria para lidar com as coisas, lidar com as pessoas, a gente se torna mais humildes, mais humanos uns com os outros. Por que as pessoas são desumanas? Porque elas acham que vão viver eternamente, que a vida não acaba, e a vida pode acabar a qualquer momento. Tiago, capítulo 4, verso 14, queridos, quero ler para vocês também essa passagem. O apóstolo Tiago nos diz assim, 4,14: porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor, uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Olha Tiago, com sabedoria de Deus, dizendo que a nossa vida é como uma neblina, é como um vapor que aparece por um momento e logo desaparece. Todos os que nascem, já nascem fazendo contrato com a morte. Queridos, a nossa vida é muito curta. Devemos louvar a Deus pela vida que nós temos, que é um dom maravilhoso, que deve ser usado para o bem uns dos outros e para a glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12 nos diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Somos mortais, sujeitos à morte, ao envelhecimento, mas um dia teremos vida eterna em Jesus Cristo. Queridos, enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos a morrer, a sofrer, passar por coisas difíceis. Até Jesus sofreu, Jesus morreu por nós, sofreu muito. Este mundo é considerado o reino de Satanás porque ele infiltrou aqui o pecado, a sua rebelião. Mas tudo um dia terá fim. Nós cremos nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, que o mal vai ter o seu fim para sempre no juízo final. Amém? Romanos 6, 23 está escrito assim, o último verso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que tem o Filho de Deus, meus amados, tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então só podemos ter vida eterna em Jesus Cristo. Desejas tu ter a esperança de vida eterna? Abraça o Senhor Jesus Cristo. Aceita-o como teu Salvador. Dedica a tua vida a Ele. Eu também vou fazer isso. Assim nós vamos ter cada dia esperança de vida eterna, porque esse mundo é só ilusão, só sofrimento, só angústia, só dores, mas tudo passará. Amados, somos como uma árvore que nasce, vai crescendo, mas chega o tempo, ela se torna uma árvore adulta, depois ela morre. Tudo na face da terra nasce, cresce, torna adulto e morre. Tudo é mortal. 100 anos atrás, 150 anos atrás, tudo que a gente vê hoje não existia. Mas, daqui 100 anos, se Jesus não voltar, tudo que existe não vai existir. Porque tudo morre, tudo nasce, é o ciclo da vida. Nascendo, morrendo, todos são mortais. Tanto o reino animal, o reino vegetal, que as árvores morrem também, mas já tem outras crescendo, assim é a humanidade. Uns nascendo, outros morrendo. Queridos, só Jesus pode nos dar a vida eterna e o paraíso eterno, onde as flores não vão mais murchar, onde os frutos não vão mais cair na terra. Tudo permanecerá para sempre, as folhagens serão sempre verdes, o novo céu e a nova terra, que está descrito em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, é para você, é para mim, que cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as promessas das Sagradas Escrituras é para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar.
Está você disposto a colocar Deus em primeiro lugar? Colocamos, amados, porque a vida é breve. Nós voamos, tudo passa rápido, mas temos uma eternidade para desfrutar com Deus e com a nossa família. Por isso, persevere até o fim e tu serás salvo e a tua família. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado porque em Jesus podemos ter vida eterna. Tudo neste mundo é mortal, tudo se acaba, tudo se envelhece. Mas um dia teremos a vida eterna com o Senhor na nova terra e no novo céu. Nos prepare, Senhor, para esse dia glorioso. Oro por todos os nossos amigos que estão orando comigo, todos que fazem parte deste canal, conceda a tua bênção, a graça e a salvação, e que a tua palavra continue nos guiando, nos iluminando, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Muito obrigado e vamos compartilhar a palavra do nosso bondoso Deus. Amém?